Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Amanda Gonçalves, de Biologia, e o tema da nossa aula é Reino Plante Angiospermas. Então, vamos aos objetivos da aula. Então, nós vamos revisar algumas características principais das angiospermas que nós já vimos, fazer a classificação deste grupo e entender um pouquinho sobre o ciclo de vida das angiospermas. Então, para iniciar, vamos ver então essa reportagem. Olha só que interessante. A importância de crescer com plantas. Então, neste site foi publicado que explicar às crianças sobre a importância das plantas não só os torna mais conscientes, como mais desenvolvidos. Para além do estímulo visual, estar em contato com a natureza também fortalece o tato e a audição. Envolver as crianças na rotina de cuidados das plantas pode ser o ponto de partida para uma relação incrível entre os futuros adultos e o meio ambiente. Então, olha que interessante. Então, quando a criança tem um contato maior com a natureza desde pequenininho, além dela crescer e perceber a questão de ter uma responsabilidade maior com as plantas, também favorece a questão cognitiva, a questão do desenvolvimento dela, certo? Como ser vivo. Aqui nós temos uma outra reportagem onde diz, olha lá, estudo revela que plantas no local de trabalho reduzem o estresse. Nosso estudo indica que a possibilidade de interagir intencionalmente e estar próximo às plantas pode reduzir sintomas psicológicos e fisiológicos relacionados ao estresse dos funcionários, relatam os cientistas. Então, pesquisadores japoneses revelaram que apenas você ter um contato visual com as plantas já contribuem para essa diminuição do estresse, principalmente no ambiente de trabalho. Não é interessante isso? E com certeza vocês já devem saber, olha lá essa perguntinha, o que nasce primeiro, a flor ou o fruto? Então vamos à resposta, a flor. Por quê? Os frutos, eles derivam do ovário das flores. Vamos entender um pouquinho melhor? Então, como que ocorre a formação desse fruto? Então, acompanhem lá comigo. Nós temos, então, ocorre a fecundação dos óvulos. Esses óvulos, eles estão em regiões específicas da flor, no ovário, como vocês podem ver ali na imagem. Depois, o ovário inicia um crescimento, ocorre então uma modificação dos tecidos. Então, depois que cai o pólen, forma o tubo polínico, chega até o óvulo, né? Então ocorreu a fertilização. O que acontece? Vários tecidos ali, os tecidos iniciais do embriãozinho, começam então a modificar. Hormônios vegetais acabam interferindo nessa estrutura, então a planta também tem hormônio, que vão dar então a consistência, as cores, os sabores e vão dar origem ao fruto. Percebam então a semelhança entre a parte interna da maçã e a parte interna ali da flor, a parte específica feminina. As angiospermas, elas são chamadas de fanerógamas, assim como as plantas gimnospermas. Por quê? Porque elas apresentam estruturas reprodutoras bem visíveis, coisa que o grupo das plantas de briófitas e pteridófitas não tinham, tá? Que elas são chamadas de criptógamas. Então, as angiospermas, elas possuem frutos, que a função é a proteção dessa semente que vai estar em desenvolvimento, e as flores, produção de sementes para a formação de novas plantas. Assim vai garantir a espécie, certo? Elas são vasculares, possuem vasos condutores de seiva, possuem xilema, floema, que é um tecido altamente que confere, além do transporte de substâncias, está relacionado com a estrutura da planta também. Grande diversidade de espécies, como foi mencionado, representam cerca de 90% de todas as espécies de planta e é considerada uma planta completa, porque ela tem raiz, caule, folha, tem flores, frutos e sementes. Agora então vamos de exercício. Com certeza vocês já sabem. Número 1. O reino vegetal foi dividido informalmente em dois grandes grupos, criptógamos e fanerógamos, considerando-se principalmente os aspectos reprodutivos, tá? Escreva a qual grupo as angiospermas pertencem e justifique a sua resposta. Vamos lá?
aí, conseguiram responder? Essa tá fácil, né? Qual é o grupo das angiospermas e justifique a sua resposta. Então, as angiospermas elas são plantas fanerógamas, ao contrário das criptógamas que apresentam estruturas reprodutoras bem visíveis. A principal característica dessas plantas é a presença de sementes, estruturas reprodutoras que guardam, nutrem e protegem o embrião. Vamos de história? Olha só que interessante essa reportagem, então, essa pesquisa que foi feita. Então, alguns pesquisadores perceberam que, ao encontrarem lá um fóssil de uma planta angiosperma, como vocês podem ver ali na imagem, esse fóssil data de 124 milhões de anos, foi encontrado no nordeste da China e ele está relacionado com os dinossauros. Olha só, flor da era dos dinossauros pode ter tido papel em extinção. Então, os pesquisadores acreditam que algumas espécies de dinossauros não se alimentavam de plantas com flores. Nessa época, gente, onde estavam os dinossauros, ocorreu a extinção, era bem o momento que estavam dando o boom das plantas angiospermas, quando elas estavam surgindo. Até o presente momento existiam plantas até o grupo gimnospermas, tá? E daí o que acontece? É possível que o destino de algumas espécies tenha sido selado por elas não terem aderido à revolução das flores. Então, vários mamíferos, roedores, por exemplo, acabaram aderindo à presença dessas angiospermas, comendo o pólen, né, seja o néctar, os frutos ou as sementes. Porém, os dinossauros, algumas espécies não aderiram. E isso, então, as plantas, então, elas tiveram uma vantagem evolutiva sobre as coníferas e isso pode ter sido uma das causas da extinção de algumas espécies de dinossauros. Tá legal? Aqui nós temos, então, um cladograma, que é uma representação, certo? Que fala de alguns grupos determinados que a gente quer estudar, aonde temos parentescos evolutivos, tá? Então, nós temos o cladograma do reino das plantas, onde nós começamos ali, temos as algas verdes, elas não pertencem ao reino plant, mas é importante ela estar ali para a gente entender da onde surgiu, tá? Nós temos, então, o primeiro grupo, as briófitas. Surgem, então, os vasos condutores de seiva, surgem as pteridófitas. Depois, uma terceira novidade evolutiva, as sementes, dá origem às gimnospermas. E depois, a presença de flores e frutos, que são as angiospermas. Então, olhem, anotem lá, angios significa bolsa e esperma, semente. Então, ela possui flores e frutos que vão agregar e estar relacionado com essa reprodução da planta. Então, olha lá, exercício número 2. Vamos lá? Durante o processo de evolução das plantas, algumas características foram selecionadas e se mantiveram presentes por terem um grande sucesso evolutivo. Escreva quais são as novidades evolutivas que as angiospermas possuem. Vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram responder? Qual foram as novidades evolutivas que surgiram neste grupo? Então, a presença de vasos condutores de seiva é algo que se mantém, a formação das sementes, que contribuem para a dispersão da espécie, e as flores, estruturas responsáveis pela reprodução, além também dos frutos, certo? Que também é uma novidade evolutiva muito importante que vai garantir a proteção dessa semente, além de servir de alimento também para outros seres vivos, certo? Para a alimentação deles e isso contribui para a dispersão dessas espécies. O que favoreceu a grande diversidade dessas espécies. Então, por que a angiosperma é o grupo onde a gente tem o maior número de espécies diferentes? Porque elas fazem uma relação mutualística. O que é isso? Também é chamado de simbiose. É uma relação onde a planta faz com outros seres vivos e ambos possuem benefícios. Vamos ver alguns exemplos. Nós temos animais dispersores e animais polinizadores. Então, por exemplo, algumas aves, morcegos, outros animais, roedores, ao se alimentarem desses frutos, quando eles acabam ingerindo a semente ou liberando a semente ou enterrando a semente em outro local, isso vai favorecer então o surgimento de uma nova planta. Mesmo que o animal coma a semente, é liberado, na maioria das vezes, a semente nas suas fezes. Já começa por aí ter um ambiente propício, né? Tem bastante adubo para o surgimento dessa nova planta. Temos também animais polinizadores, como o caso de alguns insetos, as abelhas, e isso então favorece porque a planta ela traz o benefício de oferecer alimento, em contrapartida esses animais acabam dispersando a espécie. Aqui nós temos então o ciclo de vida da angiosperma. Vale a pena conferir essa etapa. Vamos lá? Então nós temos ali a flor, ela possui então duas estruturas responsáveis pela produção de esporos, tá? Os grãos de pólen, que é a parte masculina, e nós temos então aqui na parte interna, lá dentro do ovário, nós temos a parte feminina. O que acontece? Quando esses grãos eles acabam saindo do estame, que é essa estrutura que tem ali o pólen, tá? Como vocês podem ver ali na imagem, a pontinha amarela, esses grãos de pólen, ele acabam caindo dentro do estigma, que é uma das estruturas responsáveis pela produção ali, está responsável pela parte feminina, tá? Quando esses grãos de pólen caem ali no estigma, o que acontece? Forma um tubo polínico, observem ali na imagem. O surgimento desse tubo polínico leva então o encontro até o ovário. O que acontece? Chega no óvulo, ocorre então sucessivas divisões celulares, tá? Então esse zigoto, que é essa célula de fecundação, né, originária então do gameta lá masculino e feminino. Então, através do desenvolvimento desse óvulo após a fecundação, surge um embrião 2N. Então, lembrando que a parte masculina e feminina era N, a haploide só possui a metade do número de cromossomos. E aqui, então, no zigoto já temos o 2N. Surge, então, o embrião, o endosperma e o envoltório da semente. O embrião vai dar origem às primeiras folhinhas da planta. O endosperma tem relação com uma reserva nutritiva e o envoltório da semente é a proteção dela. Esse fruto em desenvolvimento começa a crescer, cai esse fruto no solo, cai a semente e forma uma nova planta, tá? E o processo se inicia formando então um esporófito 2N. Agora vamos de pergunta número 3. Entre as adaptações dos vegetais à vida terrestre, uma das mais importantes está relacionada com o desenvolvimento da reprodução sexuada, independente do meio aquático. Sob este aspecto, explique como as angiospermas conseguiram superar essa dependência. Vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram responder? Então, como as angiospermas conseguiram superar essa dependência? Então, uma sugestão de resposta é que por conta do surgimento das flores que produzem néctar, substância nutritiva que atrai os polinizadores, então esse néctar é uma substância aquosa, açucarada, tá? E que levam o pólen de uma planta para outra e assim ocorre a união dos gametas. Um outro fator de dispersão também é o vento, então aqui não há necessidade mais da água para levar o gameta masculino até o feminino. A classificação, então, deste grupo das angiospermas é dividida em dois. Então, nós temos plantas monocotiledôneas e dicotiledôneas. Nossa Senhora, o que significa esse termo? Vem de dois cotilédones. E monocotiledôneas significa um só. Então, aqui, por exemplo, nas dicotiledôneas, vocês podem observar na primeira imagem, nós temos ali 2 cotilédones abertos, tá? Nós temos ali, então, uma reserva nutritiva que vai dar origem às primeiras folhas embrionárias. E no caso das dicotiledôneas, formam 2 folhinhas, tá? Vocês já devem ter plantado feijãozinho lá no algodão. Vocês estão lembrados? Com certeza a maioria das pessoas fazem essa experiência quando pequenos. Vocês se lembram quando deu origem lá as primeiras folhinhas do feijão? Abre o feijãozinho em 2 cotilédones e dá origem a 2 folhas embrionárias. Então, é isso que está querendo dizer nessa classificação, tá? Esses cotilédones. O tipo de folha também modifica, tá? As nervuras. Com relação ao caule, se a gente ver ali os feixes, então nós temos na dicotiledôneas os feixes, eles ficam organizados em círculo, já nas monocotiledôneas ficam dispersos. E com relação ao número de pétalas, também vai ter uma diferença. Aqui nas monocotiledôneas nós temos então um cotilédone apenas, como por exemplo o milho. O desenvolvimento do milho lá no algodão, como eu falei para vocês do feijão, é um pouquinho diferente, tá? Só vai ter um cotilédone, logo surge uma primeira folhinha. Aqui nós temos alguns exemplos. Então, por exemplo, arroz, cebola, bambu, cana-de-açúcar, milho e as palmeiras são exemplos de monocotiledôneas. A nutrição do embrião acontece a partir de uma região única. Olha só, outras características que definem também este grupo. A raiz é fasciculada. Observem como é a raiz, ela é fina, tá? E ela se dispersa, ela não tem uma raiz única, tá? E as folhas, então, as nervuras são paralelas, por isso são chamadas de paralelinérvias, tá? Então, é um tipo de característica. Já as dicotiledôneas, então elas possuem 2 cotilédones para surgimento, como reserva para o surgimento dessas folhas. Exemplos: eucalipto, a rosa, a maçã, o feijão, algodão, cactos e o tomate. Aqui, como vocês podem ver, a raiz é diferente da anterior, ela é pivotante. Observem que tem uma raiz principal, da onde saem outros ramos menores, tá? Raízes secundárias. Nós temos então com relação às folhas, olha só como é diferente. São folhas com nervuras reticuladas ou em forma de pene, certo? Então vocês devem estar pensando, e eu com isso? Por que eu preciso estudar sobre as angiospermas, revisar sobre esses conteúdos? Então nessa aula você aprende que as plantas não só podem purificar o ar, mas também conseguem melhorar o seu humor, combate a depressão e alivia dores de cabeça. Olha só que interessante. Então, que tal você ter uma planta para chamar de sua? Nessa aula nós vimos então as características principais das angiospermas, falamos sobre a classificação do grupo e o ciclo de vida. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!